ontem cheguei com a Tracker aqui e em casa. E aí agora eu tô saindo de manhã, tá com 3.585 quilômetros. E mais uma questão importante. Apesar de eu ter fechado os vidros ontem, ter segurado no botão tudo pra fechar os vidros, eles ficaram abertos aqui na garagem. E provavelmente aquele mesmo defeito que apresentou a Tracker, a outra Tracker lá a Premier branca que nós testamos no canal, né? Então os vidros ficaram abertos. Imaginem vocês se tivesse na rua ou chovendo. Então, pessoal, eu tenho o hábito de usar o carro bastante, tá? Vocês sabem, né? Então se eu tô falando é porque realmente é um defeito, não é que esqueceu nada e por aí vai, né? Mas 3.585 quilômetros e alguns problemas já permeiam aqui o teste da Tracker, né? Estamos nos aproximando da revisão de 1 ano. Então tudo continua exatamente como está desde a primeira Tracker que nós testamos. Então achávamos nós aqui que tinha uma melhoria significativa nessa parte de defeitos crônicos dela, mas os vidros elétricos continuam dando os PTs, o freio continua muito ruim, os barulhos internos estão aqui pela carroceria e só tem 3.000 quilômetros. E vamos ver como é que vai ser aqui as cenas dos próximos capítulos. Confesso para vocês que dá uma canseira grande, né? Dá uma canseira grande, por quê? Porque você tem vamos ver como é que vai ser a assistência técnica, né? Vamos ver como é que vai funcionar, se vai funcionar bem, se vai ser rápido o serviço, se não vão falar que eu que estraguei o carro por algum motivo, mas tem dessas coisas, né? Tem dessas coisas. E aí me perguntaram para fazer um vídeo sobre diferenças entre o T-Cross e a Tracker, né? Mais assim, um vídeo mais longo sobre as diferenças. Eu vou fazer nos próximos capítulos, tá? Eu vou fazer porque imaginem vocês que eu já andei bastante de T-Cross e já andei bastante de Tracker. Nós já testamos aqui no canal. Uma Tracker branca Premier 2020, modelo 2021. Nós testamos uma Tracker LTZ 2021 1.2, na época tinha LTZ 1.2. Nós estamos aqui em teste com a Premier 2023. T-Cross nós testamos um Highline 1920 1.4, né, o Highline. Então, 1920, testamos um 21, 21, um 22, 22 e um Highline, os três primeiros. E o último nós testamos um Comfortline 2022, 21, 22, que era o 200 TSI. E aí, então, eu já rodei bastante, já posso falar com alguma propriedade qual eu escolheria. Vamos fazer agora, então? Vamos ver se eu consigo fazer agora nesse trajeto que eu tô cumprindo aqui. Então, qual eu escolheria hoje em dia, qual modelo de T-Cross, qual modelo da Tracker que eu escolheria e por aí vai. Vamos conversar sobre isso. Então, vamos ver aqui vamos ver os vidros elétricos. Ó, aparentemente, vamos ver aqui. Vamos testar. Fechando, eles estão sem bater lá no topo e voltar, como sempre acontece. Vamos ver de fora do carro, quando a gente trancar as portas, o que vai acontecer. Vamos nessa. Bom, vamos fechar aqui. Você aperta, ó, você abre, você aperta uma vez para fechar, ele não fecha. Aí você segura um pouquinho, ele fecha. Exatamente assim que eu fiz da outra vez e saí de perto do carro, né? Vamos ver se ele abre aí depois de um tempo. Espero que não. Parece que tá tudo fechado por aí. De ruído da Tracker, ó a quantidade de tranqueira que tá aqui atrás. Fonte de ruído, modo de dizer, né, meus caros? Bom, vamos lá. Bom, vamos fazer aquele resumão rápido, né, sobre T-Cross e Tracker. Então vamos nessa. Faróis do T-Cross. Ah, tem um bicho aqui dentro. Porque ficou aberto o carro, agora... Ah lá, saiu. Faróis do T-Cross e do Tracker. Nas versões... Entre as versões Comfortline, LT e LTZ da Tracker, os faróis da Tracker são melhores porque desde a versão de entrada já tem os faróis com bloco elíptico, né? No T-Cross não. Porém, na versão topo de linha com todos os opcionais do T-Cross, que é a versão Highline com som... Aliás, o som da Beats acho que não tem nem como opcional agora. Mas na versão Highline, lá tem farol de LED, tal,
Ele tem farol de neblina, que a Tracker Premier não tem, e ela tem também regulagem automática da altura do farol, do facho do farol, né? Então os faróis da T-Cross topo de linha, que é muito mais caro do que a Tracker Premier, você tem os faróis os faróis melhores. Porém, a Tracker é mais uniforme, né, na questão dos faróis, porque a topo de linha tem LED, mas o bloco elíptico ali do farol são relativamente parecidos, né? Os faróis da Tracker LT, da Tracker LT e LTZ são bons, então via de regra os faróis da Tracker são melhores, né? São melhores que o do T-Cross. Farol de curva, na verdade só o T-Cross tem farol de curva nas versões de entrada já, né? O Tracker não tem farol de curva nas versões de entrada, só na versão Premier. Então, na questão dos faróis de uma forma geral, talvez o Tracker seja melhor em linhas gerais, resguardadas essas questões que eu falei aqui, né? Porque o Tracker também tem regulagem de altura na versão Premier, mas é assim. Mas a questão do motor, o motor 1.0 da Tracker funciona muito bem, é muito bom, só que eu prefiro o 200 TSI do que o 1.0 da Chevrolet Turbo. Em relação ao 250, eu prefiro o funcionamento do 1.2 da Tracker do que o funcionamento do 250 da Volkswagen. Por quais motivos? Para quem acompanha meu canal há muito tempo sabe que o motor 200 roda mais suave, segundo a minha humilde opinião. O motor 200 roda mais suave do que o 250 e o motor 1.0 e 1.2 da Tracker rodam parecidos, no sentido da questão da densidade aqui de aceleração, né? De como ele responde no pé. Lógico, 1.2 anda um pouquinho mais de potência, uns 20 cavalos a mais em média, um pouco menos de 20, mas já faz uma diferença significativa. Inclusive o Onix Premier poderia ter um motor 1.2, ou a versão esportiva do Onix deveria ter um motor 1.2, né? Então fica nesse critério. Não é uma escolha tão simples, tá? Depende da versão, pessoal, depende das versões que você está escolhendo aí, pra gente chegar num consenso em relação a isso, né? Mas todavia, portanto, tem outras questões importantes. Vamos falar de suspensão. A suspensão da Tracker é muito melhor. Em 90% do uso que você vai fazer, ela vai ser melhor do que no T-Cross. Por quê? Porque uma vez ou outra você vai entrar numa curva correndo, porque esqueceu, não porque você queira, né, dirigir de forma esportiva, e você vai lembrar que o T-Cross, você vai perceber que o T-Cross entra melhor nas curvas do que o Tracker. Não que o Tracker, longe de ser um carro instável, o Tracker, mas o T-Cross tem um grip melhor, é um carro mais duro, mais firme e tal, ele tem um grip bem melhor também. Aí tem um fator importante, suspensão tal, direção. Aí ambos se equivalem. Eu não vou dizer que a suspensão, que a direção do Tracker é uma direção que não é comunicativa, o do T-Cross também não é um primor de comunicação, de ser direta, mas ambos cumprem, além do que seria necessário, o seu papel. Assim, são bons de direção ambos, né? Outra coisa importante, freio, sem comparação, do T-Cross é 1000 vezes melhor. Então, aí já matou, tipo, se a Chevrolet não resolver isso aqui, só pelo freio eu optaria por ter pego o T-Cross atualmente, só pelo freio, tá? Só pelo freio, por ser só uma coisa que eu estou dizendo, entendeu? Mas o carro não tem freio bom, ele não tem nada. Vocês concordam comigo? Então, é isso. Sensação de conforto, a Tracker é melhor. Agora eu não sei se eu me perdi entre Tracker e T-Cross, espero que não. Os nomes são parecidos para pronunciar aqui. Mas sensação de conforto na cidade e na estrada, a Tracker é melhor. Sensação de tecnologia, T-Cross é melhor, o painel é mais completo, tal, né? Espaço interno do T-Cross é maior entre os bancos, porém o banco traseiro da Tracker eu acho mais confortável do que o do T-Cross. Para andar lá, o passageiro é mais confortável do que o do T-Cross. Sensação de conforto, como eu falei, ambos fazem muitos barulhos pela carroceria inteira. O T-Cross parece que tem barulhos intermináveis pelos plásticos, que o Tracker não tem tanto. Você não vê o Tracker fazer tanto barulho de acabamento quanto o T-Cross. Eu acho que o Tracker tem mais problemas eletrônicos. São coisas eletrônicas que você não entende direito. Tem dia que tá funcionando bem, tem dia que não tá funcionando, os vidros elétricos e tal. Então eu acho isso. Agora, qual escolha, que mais? Porta-malas do Tracker é maior, não é tão maior assim, não é uma coisa tão diferente, né? Não é uma coisa tão
maior assim, mas às vezes para uma família pode ser melhor. O Tracker Premier já vem com teto solar na versão 1.2, né? Já vem com teto solar, você não precisa pagar mais por isso como no T-Cross. O T-Cross tem mais itens de série, é mais completo, eu acho, na versão topo de linha, por isso que ele é mais caro também. Então a gente não dá para levar tanto isso em consideração, né? Porque ele é mais caro mesmo na maioria das versões. Que mais? Sensação de segurança é maior no T-Cross, só pela questão do freio da Tracker, só pela questão do freio mesmo. Consumo é equivalente nas duas, andando normal, porém se você andar muito de boa, o motor 200 TSI é muito econômico, é bem mais econômico do que o motor 1.0 do Onix, o Turbo, né? Andando muito de boa, assim, então no circuito programado que eu falo, né? Então, mas o Tracker tá fazendo barulho na suspensão, tá? O T-Cross que nós testamos no canal há pouco tempo, um T-Cross azul Norway 2022 Highline, que nós rodamos, nós pegamos ele com menos de 1000 km, ele já tava fazendo uns barulhos parecidos também, tá? Então, assim, nessa questão, ambos custam muito caro e entregam um pouco na questão de qualidade construtiva, de aparência de qualidade construtiva. Então, por exemplo, se você não gosta de carro com barulhinho, nada, eu tô falando, quando eu falo pra vocês, não é um charme, não é uma frescura, tá? Então, assim, o barulho que o Tracker tá fazendo aqui na suspensão é chato demais, qualquer um perceberia. Pega uma senhorinha, pega o carro, que não tem interesse nenhum no mundo automotivo, ela vai olhar e falar, nossa, o carro tá com barulho estranho. Ela vai querer levar pra concessionária, entendeu? Então, e hoje em dia, até só para você ver, né? Então quem não gosta de barulhinho no carro, veja bem, o carro tá com 50 mil quilômetros, 60 mil quilômetros, começou a ter uns barulhos na carroceria e tal, beleza, e tem os barulhos normais, né, do carro em si e tal, das coisas tal, mas tem coisas que fogem à realidade, que é o que tá acontecendo aqui com o Tracker, tá? E o que acontecia com o T-Cross também. O T-Cross tinha muito barulho de plástico, não é de encaixe. A Tracker, ela tem barulho de encaixe. Parece que se você encaixar direito, colocar alguma coisa ali, algum material fonoabsorvente, ela vai melhorar. O T-Cross, o próprio plástico range. Então, mesmo que não tenha uma divisória nele, o próprio plástico range. Então, eu acho que na questão dos barulhos, talvez o T-Cross esteja pior em defasagem em relação ao Tracker. O Tracker talvez seja mais silencioso. Olha só, talvez, tá? Depende muito aqui, mas não é um critério desempate, vamos dizer assim, né? Mas hoje, entre os dois, só pela questão do freio, eu escolheria o T-Cross e não o Tracker. Inclusive, eu vou rever todas as minhas escolhas, justamente porque eu tô tentando também, acho que eu vou passar um HB20 nos cobre, então eu tô revendo, aqui vai ser um condomínio de casas, muito bonito mesmo. Então, hoje eu escolheria o T-Cross só pela questão do freio. Ainda prefiro a Tracker, mas segurança em primeiro lugar. Bom, vocês entenderam o que eu quis dizer que da Tracker, né? Que ainda prefiro a Tracker pelo conforto dela, os bancos da Tracker, mas assim, é de 10-0 do T-Cross, os bancos dianteiros. Os bancos traseiros também são mais confortáveis, tal, do que os da T-Cross, mas o T-Cross tem saída de ar condicionado para o banco traseiro, que aqui não tem. Então é um jogo de um tá melhor que o outro em algum aspecto, né? Mas em linhas gerais eu preferiria a Tracker se não fosse o freio, como eu falei. Sensação de acabamento é parecida nas duas, talvez seja um ponto a mais aqui na Tracker por parecer mais bem construída, apesar do painel ser muito simples. Não tem muita diferença entre a versão LT, LTZ e a Premier, né? Aqui é só o miolinho aqui que é colorido. Pode ser que haja uma... A mulher veio me deixar um papel aqui. Pode ser que já como está acontecendo na Montana, que o próximo painel seja integrado aqui, creio eu, que vai ser uma tela só, não sei se vai chegar a tanto assim, mas precisa, principalmente aqui da Tracker, o que precisa mexer com urgência na questão do freio e essa questão também dos barulhinhos, tal, dos desarranjos elétricos que de vez em quando acontecem, não estão acontecendo aqui. Ainda vou rever essa questão que eu falei dos vidros, vou observar novamente para falar para vocês, mas que mais? O que vocês acham que eu deixei passar aqui? E aí talvez também o uso do T-Cross seja mais racional aqui, mais inteligível. Os comandos do T-Cross são mais inteligíveis aqui, apesar de que muita coisa também está no multimídia do T-Cross que trava.
Esse multimídia é 1000 vezes melhor que o do T-Cross. Mas sem comparação. Tudo bem que lá também é muito funcional, mas lá trava, dá um monte de problemas. Sempre. Aqui nunca apresentou nenhum problema. Carregamento por indução. Puxa, não tem pedal shifts, né? Não tem pedal shifts, mas é uma coisa muito... Por isso que eu falo, a Tracker não tem pedal shifts, eu tô imaginando aqui, o T-Cross tem, né? Tem um câmbio sequencial também, tem o modo Sport, que a Tracker sequer tem o modo Sport, não tinha lembrado disso. Que mais, meus caros? Rebatimento automático do retrovisor, que o T-Cross também tem, então o T-Cross é mais completo mesmo, né? O T-Cross é mais completo. Bom, aqui tem sensor de ponto cego, lá não tem. Frenagem automática de emergência, ambos têm. Limpador automático de chuva. Que mais? Talvez o T-Cross seja realmente mais completo, como eu falei no início do vídeo. Mas eu acho a Tracker mais gostosa de andar na cidade, especialmente de suspensão. Um carro que aparenta uma solidez de suspensão maior e que vai maltratar menos os ocupantes aqui dentro, especialmente porque é um carro de proposta familiar, pelo menos uma família pequena, né? Então eu creio que, se não fosse o freio, iria realmente de Tracker novamente. Bom, meus caros, essas foram as minhas considerações entre T-Cross e Tracker, que vocês me pediram bastante. Espero que tenha sido suficiente, pelo menos pelas questões mais superficiais, né? Vamos dizer assim, mas eu acho que eu consegui lembrar de bastante coisa aqui. Se você lembrou de alguma coisa importantíssima que eu deixei passar, coloca aqui nos comentários. Vai ser muito importante a gente difundir essa informação. Muito obrigado pela sua audiência. Deixa o like, por favor. Comenta, compartilha, dá essa força, porque só assim eu vou poder oferecer um material de mais qualidade, vou poder melhorar aqui as minhas atividades no YouTube. Muito obrigado, até nossos próximos capítulos. Fui.